No episódio de hoje do Pode Isso Geração, hoje nós estamos aqui com a nossa Giovana Budis. A Giovana é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurológica e também fisioterapia cardiorrespiratória. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada, é uma alegria estar aqui hoje, poder compartilhar. É muito importante o seu trabalho, Gi, o quanto a fisioterapia ela demonstra essa necessidade do equilíbrio integrativo na vida de uma criança. Sim. Né? Desde o início, muitas vezes intraútero, isso repercute, né, a longo prazo. Sim. Como que você vê a necessidade hoje de da fisioterapia no dia a dia da criança? No consultório, por exemplo? Sim, é bem bacana essa pergunta, porque a gente ainda tem um caminho a percorrer, né, para construir um modelo de fisioterapia Sim. que eu considero ideal, né? Hoje a gente ainda parte de um modelo muito curativo. As pessoas procuram a fisioterapia quando tem algum impacto, né? Algo não está bem ou tem algum atraso no desenvolvimento. Mas eu costumo dizer que essa criança ela precisa fazer um acompanhamento desde o nascimento. Né? É importante a gente fazer essa avaliação, principalmente avaliando os movimentos da criança, porque diferente do médico que vai estar ali acompanhando, né, até checando ali os marcos motores, o fisioterapeuta ele vai ver o funcionamento desse desenvolvimento, ele vai conseguir avaliar ali detalhes do movimento, detalhes da construção do movimento que são muito importantes para o desenvolvimento. Então, é muito gostoso quando a gente consegue acompanhar um bebê desde o início da vida e aí fazer todo o acompanhamento do seu desenvolvimento, porque a gente consegue, eu não gosto muito da palavra estímulo, né? Não é estimular o bebê, mas é proporcionar a ele oportunidades, né? Dar a ele vivência, orientar essa família de como ela pode ajudar o seu bebê para que ele tenha um desenvolvimento pleno, né? Hoje a gente tem no meio ambiente muitos fatores que interferem, né, nesse desenvolvimento. A gente não tinha algumas coisas há alguns anos atrás que a gente tem hoje, né? Equipamentos, enfim, posicionamentos que acabam interferindo muito no desenvolvimento motor. Então é muito gostoso quando a gente consegue acompanhar uma criança desde o início e seria indispensável que todo bebê fizesse esse acompanhamento. E eu acho que é tão difícil, né, na verdade, Sim. A gente ter essa cultura mesmo. Até Sim. eu falo pela parte médica, porque a gente acaba avaliando ali aquela mãe, aquela família com aquele bebê ou aquela criança mais velha. Sim. E aí a gente se depara, às vezes, com um atraso mesmo ou com alguma alteração e a gente, às vezes, procrastina, né, no sentido Sim. de vamos esperar mais um mês para ver se melhora. Sim. E a gente já viu que não é assim, não dá para esperar não dá mais para um mês, esperar, né? Não dá mais. E o grande problema dessa questão do esperar, né? A gente tem os marcos motores, né? A gente tem até na carteira de vacinação esse acompanhamento Sim. que a própria família pode fazer. Mas por que isso é ruim? A gente procurar o fisioterapeuta só quando a gente vê aquele atraso. A gente perde uma janela de oportunidade muito importante, né? Porque o movimento, ele é uma construção. Então, a criança, por exemplo, para ela sentar, ela não basta só ela ficar ali naquela posição, ela vem construindo esse movimento desde que ela nasce para que ela possa depois adquirir essa postura. Então, existem movimentos, detalhes desse movimento muito importantes nos 3 primeiros meses de vida, no 4º mês de vida, no 5º mês de vida. E se a gente espera esse atraso acontecer para depois a gente procurar um fisioterapeuta, a gente já perdeu essa janela de oportunidade, né? Coisas importantes que aconteceriam ali desde o nascimento, a gente não consegue mais intervir. O bebê, ele já construiu uma postura com as ferramentas que ele tinha ali, né? Às vezes ele tinha algum torcicolo, alguma alteração, alguma dificuldade, e aí a gente vai intervir a partir daquela dificuldade. Então, a gente perde toda essa riqueza desse movimento desde ali do início da vida, né? Sim. Então, o ideal é ele fazer esse acompanhamento, porque a gente percebendo qualquer sinal de dificuldade, a gente já intervém no momento que é mais adequado. Certo. Então, se fosse ter uma palavra para a gente definir esse primeiro bloco, seria janela de oportunidade. Exatamente. Que é muito importante e que pode, sim, definir a evolução aí de uma criança. Sim. E que cabe também o pediatra trazer essa informação para os pais, porque a nossa medicina ou a nossa busca acaba sendo, a maior parte das vezes, tirando aqui a parte integrativa que é diferente,
uma forma mais curativa Sim. e não preventiva. Sim. Então, é olhar essa janela de oportunidades para que essa criança possa construir um caminho evolutivo do desenvolvimento, Exatamente. seja ele cognitivo, seja ele motor. Sim. E o pediatra, eu acho que por ser a porta de entrada, Uhum. é a pessoa que vai fazer essa ponte entre a família Com certeza. com o profissional fisioterapeuta, para estar orientando esse caminho. Sim. E eu vejo, assim, hoje uma certa dificuldade nessa procura, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, uma necessidade das mães buscando a todo momento informações por como estimular o meu filho. Exatamente. E aí você traz essa palavra, eu não gosto do estimular, né? É porque traz a sensação de que a gente vai colocar ali um monte de barulhos, sons, cheiros e vários estímulos, e não é exatamente isso que o bebê precisa, né? Então, não é trazer estímulos, mas é oportunizar movimentos, é fazer com que ele tenha uma variedade do seu movimento para que ele possa construir cada postura do seu marco motor. Sim. Hoje você consegue dar um exemplo pra gente? Por exemplo, o que uma mãe deve esperar, por exemplo, de um bebê de 1 mês, de 2 meses e 3 meses da parte motora? Tá. Antes de a gente entrar nisso, Carol, você falou uma coisa a respeito da busca por informações, e eu queria só retomar um pouquinho para a gente não perder. Hoje a gente tem um excesso de informação na internet, tá? E isso é bom, por um lado, porque desperta as pessoas para um olhar, Sim. tá? Mas, por outro lado, é muito ruim, porque você acaba generalizando aquela informação para todo bebê. Sim. E aí, então, por exemplo, vou te dar um exemplo, o Tummy Time, né, que é tão falado. Se a gente abrir as redes sociais, a gente vai ver N postagens sobre isso, né, muita informação sobre isso, e aí as mães começam a praticar isso sem muito critério. E às vezes elas começam a praticar, o bebê chora, o bebê tá num desconforto, o bebê não se adapta àquela situação. Que é a maioria. Que é a maioria, né? E aí a mãe fica se sentindo péssima, não sabe o que fazer com aquilo, né? E aí às vezes fica forçando o bebê numa situação de estresse. Então, a gente precisa lembrar que apesar da gente ter muitas referências hoje nas redes sociais, né, muita informação, o tratamento ele sempre é individualizado e essa oportunidade de movimento ela precisa ser individualizada para cada bebê. Tá. Cada bebê é único, Sim. né? Então a gente precisa saber como fazer com cada criança, não é uma receita, né? Vamos colocar dessa forma. Sim. A gente precisa ali ver o que está acontecendo quando ele é colocado, né? Como ele se sente naquela postura, quais movimentos ele faz quando ele está naquela postura. E aí, a gente fazer aquilo que vai verdadeiramente ajudá-lo, né? Porque às vezes a gente acaba sendo até barreira e não facilitador, Sim. né? A CIF traz muito isso pra gente, né? CIF? A CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Tá. A gente vem de uma mentalidade muito de CID, né? Das doenças, da classificação das doenças. E a CIF, ela tem um olhar muito integrativo desse indivíduo e muito dentro daquilo que ele é funcional, né? Então, para ele ser funcional, o que é barreira e o que é facilitador? Então, às vezes a mãe vê na rede social, vamos colocar uma almofadinha para fazer o tummy time. Que é bem comum. Que é bem comum. Mas, será que aquela almofadinha, ela tá sendo uma barreira ou ela tá sendo um facilitador pro movimento que eu quero promover ali? E de repente também assim, não deu para fazer o tummy time naquela posição. Qual outra posição existe que faça a mesma função? Exatamente. Né? Já que é tão importante assim. Sim. E aí é onde as mães acabam, às vezes, ou desistindo de fazer essa prática, ou querendo a todo custo fazer da forma como ela viu na internet. Né? E aí isso acaba sendo muito prejudicial para o bebê. Tá, concordo. Então é muito importante a gente ter essa individualização, né, daquilo que a gente vai oportunizar ali para o bebê. Mas, por exemplo, eu como pediatra, a hora que eu vou avaliar um bebê de 1 mês, então eu olho muito a posição dele, Sim. como ele tá com as mãozinhas, normalmente eles ficam mais fletidos, né? Sim. Com a perninha mais dobradinha, normalmente eles ficam olhando só para um lado, ou ficam olhando só para o outro, a gente consegue identificar um pouquinho aí se tem um torcicolo ou não. Sim. Né?
essa percepção é importante, esse olhar é importante ter. Sem dúvida é importante ter, né? E é importante ter isso de um profissional, porque às vezes a mãe olha a cabecinha, igual você falou, a cabecinha tá mais para um lado, a mãe já acha que é um torcicolo. Mas o bebê, até ali a 8ª semana, ele vai ficar sempre com a cabeça lateralizada. Sim. O importante é a gente ver, ele faz o movimento, quando a gente tenta executar... De rotação, né? Ele tem alguma restrição? Sim. E o bebê, ele nasce com essa postura mais flexora, né? Então, é o esperado do bebê que ele tenha essa postura flexora. Então, às vezes, a gente pode começar a prática desse tempo de barriguinha no próprio colo da mãe, né? Com o bebê aqui acolhido no colo da mãe. Ele vai manter a postura flexora dele ali, ele vai estar fazendo estímulos cervicais, né? Ele vai estar fazendo estímulos ali de empurrar a sua mãozinha. Então, ele vai estar trabalhando também musculatura de deglutição, ele vai estar trabalhando a parte proprioceptiva respiratória aqui, que é muito importante para o desenvolvimento do bebê nessa etapa também, né? Entre outras questões, né? Aí começa toda a sensibilização oral do bebê também. O bebê, ele é que hoje está invertido, né? Hoje os bebês ficam mais de barriga para cima do que de barriga para baixo. Sim. Antigamente a gente não tinha tantos dispositivos como cadeirinha, aquelas outras cadeirinhas que balançam, então os bebês acabavam ficando um pouco mais com esse contato em prono, que a gente fala, né? Hoje não, eles ficam muito de barriga para cima. Muito de barriguinha para cima. Supino. Então, é muito legal essa posição. O laid back. É isso. Até a gente fala, né, os slings é muito bem-vindo nesse primeiro momento, né? Até pelo afeto, né, ali o contato pele a pele, né, que a mãe vai ter com o bebê. O reconhecimento do cheiro da mãe é importante para ele nesse período. O toque da mãe. O toque da mãe. É importante que a mãe tenha esse toque, porque o bebê ele precisa começar a identificar essa própria percepção do corpo, né? Sim. Então, a mãe tocar é muito importante, né? Porque ainda os reflexos primitivos estão muito exacerbados, né? No começo, nos primeiros meses. E o Moro, que é um deles, né? O toque assusta o bebê. Assusta. Né? Então, traz isso medo, angústia. Então, é importante que tenha a forma como fazer. Exato. E fazer correto. E é engraçado você falar no reflexo de Moro, porque hoje a gente vê muitas crianças que têm a integração desse reflexo de uma forma tardia, né? Bebês que às vezes ficam muito de barriga para cima, né? Que assustam com muita facilidade. Eles acabam tendo ali uma retenção mesmo no Moro, né? Ficando com aquele excesso. E até pro estresse da criança, né? Gera um estresse ali na criança. E com isso ela não consegue desenvolver os primeiros movimentos ali que ela teria que estar desenvolvendo, ela não consegue porque ela está numa postura, às vezes, que é o oposto dessa postura de acolhimento, que é essa postura de prono que o bebê deve ficar no início da vida. Claro que sempre respeitando, né, aí as recomendações, né, do CDC, enfim. A gente tem que ter esses cuidados, né? O bebê deve dormir de barriguinha para cima, a gente precisa lembrar isso também. E quando você falou agora no começo, né, do nosso papo, em relação ao bebê construir o movimento. Então, você está querendo dizer que o que ele aprende, por exemplo, o que ele tem condições de fazer com 1 mês, ele precisa aprender ou ter essa condição bem feita para que, da forma, com 2 meses, ele consiga executar melhor o movimento e iniciar um outro movimento a partir do primeiro. É isso. Isso. Isso é importante. Isso é importante, porque o que acontece? As pessoas focam muito no marco motor, né? Então, a criança precisa ter o controle cervical, depois ela precisa sentar, depois ela precisa rolar, né, engatinhar, e elas ficam com essa imagem. Só que a gente... Inclusive nós, pediatras, tá? Ah, bom saber. E aí, o que acontece? Para a criança sentar, ela precisa construir uma sequência de movimento que leva ela a sentar. Né? Porque senão a gente vai simplesmente colocar a criança sentada ali e achar que a partir dali ela vai construir o sentado. Não é assim que funciona. Então, tudo tem um propósito, né? O bebê, ele nasce com essa postura flexora. Quando ele tá com essa postura flexora, a gente vê a coluna do bebê bem curvadinho. Ele ainda não tem todas as curvaturas da coluna vertebral, né? E aí ele começa o desenvolvimento dessas curvaturas. Então, ele tá lá de prono, né? Ele faz aqueles movimentos, né, com a cabecinha, muitas vezes coloca a mão na boca. E olha como é importante, toda
exploração vai ajudar ele a construir, inclusive, depois, coisas que vão interferir na introdução alimentar. Na fase oral dele. Tá? Porque ele tá tendo uma série de estímulos ali que são importantes de informações sensoriais, tá? Aqui ele também começa a ter toda uma modulação da própria propriocepção de braço, né? Que é saber como que o seu corpo se movimenta no espaço. Então, ele vai graduando essa força, ele vai modulando esses movimentos. Quando o bebê, logo no comecinho que a gente coloca ele de barriguinha para cima, a gente vê que o bumbumzinho, né, fica ergue um pouquinho. Erguido, ele tem uma cabecinha ainda muito pesada, então ele vai aprendendo a lidar com essa gravidade, ele vai aprendendo os movimentos ali de braço, e aí ele vai variando esses movimentos, e são todas essas variações que vai ajudar ele a construir a próxima postura, né? Então, o rolar depois, o sentar, o bebê precisa ir para o sentado, não simplesmente ficar sentado, né? E hoje a gente tem alguns dificultadores, né, que eu costumo falar. A gente tem uma gama de equipamentos gigantes que acabam atrapalhando muito nessa construção. Sim. Então, por exemplo, aquelas cadeirinhas que a gente coloca o bebê sentado, péssimas. Né? Não lembro exatamente o nome aqui. Os jumps da vida? Não, o jumps é aquele que de eles pulam, né? Acho que é bumbo, que é um que você coloca o bebê. É o bumbo. Né? E eu costumo falar assim, ó, todo equipamento, se a gente souber utilizar, ele pode auxiliar. Auxiliar, tá? sim. O problema aqui que é, a gente coloca essa criança sem ela ter preparo muscular. Então, a gente quer que a criança fique sentada antes do tempo. Aí, a gente coloca o bebê ali sentado e ele fica imobilizado, né? O que esse bebê consegue produzir de variação de movimento ali que vai ajudar ele a construir alguma coisa? Nada. Ele fica imobilizado. E aí a gente fala, que bonitinho, já tá sentando, né? Aí depois a gente põe o bebezinho sentado e desmonta. Ele tomba. Então, quer dizer, ele não adquire reação de proteção. E pode piorar, inclusive, o desenvolvimento dele, porque ele precisa dessa proteção, desse equilíbrio para um próximo passo. Sim, porque o processo natural é ele ir passando pelas fases, né? E outra coisa que atrapalha muito, a gente gosta muito daqueles tapetinhos com aquele arquinho, né? Que fica cheio de brinquedinhos. E aí o bebê fica muito acostumado a ficar ali naquela postura de supino, olhando aquele monte de coisa. Aquele arquinho não é recomendado. Assim, se você fizer um uso, né, no momento certo, ele vai ter a sua importância, mas no momento certo, no tempo certo. Por exemplo. E aí, quando você me pergunta, você vai me perguntar assim, ó, qual é a idade? Porque as mães gostam de saber isso. Qual é a idade? Pois é. E aí é algo que o fisioterapeuta detesta responder. Por quê? Para um bebê, pode ser com 3 meses. Para o outro, pode ser com 4. Para o outro, pode ser com 5. Como que esse bebê tá? Em que etapa que ele tá que eu posso oferecer esses brinquedinhos? No intuito dele tentar erguer o bracinho e conseguir apanhar o bichinho, que vai treinar essa parte motora. Exatamente. O problema é que as mães acabam colocando a criança ali, deixando por um tempo prolongado. Às vezes essa criança não tá muito interessada ali no brinquedo. Fica irritada, ela fica, às vezes, entrando em moro, ela fica esfregando a cabecinha, ela fica fazendo força extensora. Às vezes essa criança tem uma assimetria craniana, por exemplo. Sim. Né? Então, para qual bebê isso é recomendado? Então, eu falo assim, mais importante do que você investir na compra de um monte de brinquedo e equipamento, é você investir em conhecimento. Porque se você souber ler o seu filho, ler os movimentos do seu filho, conhecer o que ele está precisando naquele momento, você vai conseguir ajudar. Entendi. Né? E às vezes você pode ter um brinquedo como esse, mas você precisa fazer um uso adequado. E existe, por exemplo, provavelmente você tem uma escala do que esperar, por exemplo, um bebê de 1 mês, um bebê de 2 meses, um bebê de 3 meses. Existe? Sim, existe. A gente faz o acompanhamento dos marcos motores, né? E hoje, quando a gente faz o acompanhamento de um bebê para o desenvolvimento motor, a gente usa uma escala que chama Alberta. A Alberta é uma escala canadense que foi validada para o Brasil e ela é padrão ouro para a checagem do desenvolvimento motor. Então, a gente vai acompanhando o bebê em 4 posturas, né? Que é barriguinha para cima, barriguinha para baixo, sentado e em pé. E aí, a gente vai pontuando em cada movimento que esse bebê faz. No final, a gente faz um score, a gente faz uma somatória ali dos pontos, joga isso num gráfico que vai mostrar pra gente se esse bebê tem riscos para atrasos motores ou não.
tá? E essa escala, ela é muito bacana, porque além dela ser internacional, né? Ela é validada e a gente pode ter um uso em qualquer profissional que você pode usar a mesma escala. Você consegue fazer o acompanhamento, né? Então, você consegue ver o quanto que o bebê está evoluindo, o quanto ele não está evoluindo. E aí é legal, porque daí quando você avalia e você tem um gráfico te mostrando, você consegue ter uma meta e o que fazer para esse bebê, e aí sim entram estímulos adequados. Sim, né? Então, de repente, o bebê não está conseguindo sentar, seja lá ele o motivo. Então, você identifica através dessa escala que o problema com ele está ali no sentar. Sim. Então, aí você vai trabalhar com a mãe dando condições para que esse bebê, né, com as ferramentas que, através dos exercícios, vai fornecer para que ele consiga sentar com apoio, com equilíbrio, enfim. Sim. E a escala vai mostrar para a gente não só ali se ele está atrasado ou não, como você consegue perceber ali nos movimentos que você vai avaliando, onde que tá as lacunas, né? O que esse bebê não tá fazendo? E é legal você falar isso porque às vezes a criança tem uma pontuação super boa. Já aconteceu de eu avaliar a criança e ela tá até acima na escala. Isso não necessariamente quer dizer... Isso quer dizer que ela não tem atraso motor, mas não necessariamente quer dizer que ela tá com o movimento dela tudo ok, tá? Porque às vezes essa criança tem movimentos que são prejudiciais para o seu desenvolvimento. Tá. Então, é importante por isso que é importante a gente não só aplicar a escala, mas a gente saber fazer a leitura dos movimentos para poder ajudar de fato esse bebê, né? Para ver ali, olha, onde que tá o problema, por que ele não tá sentando, por que ele não tá engatinhando, ou por que ele tá com essa simetria ainda não melhorou, o que do seu desenvolvimento não tá legal, que não está ajudando no desenvolvimento dessa simetria. O que eu tenho visto muito no consultório, e isso me dá um pouco de ansiedade, na verdade, é uma necessidade dos pais quererem hiperestimular e muitas vezes pular fase. Sim. E eu vejo isso principalmente quando a criança já está tendo uma interação maior com a família, né? Então, aquela criança que já chega lá próximo dos 6, 7 meses, que ele vai começar ali o engatinhar, né? Então, ele sentou e ele vai engatinhar. Muitas vezes, os pais não permitem que a criança engatinhe, já começa a colocar ele de pé. E começa a fazer com que a criança ande. Sim. E às vezes eu fiz, doutora, mas tudo bem, eu não engatinhei, tá tudo certo. E não é tudo bem, né, Gi? Não é tudo bem. É importante que a criança engatinhe, porque isso pode repercutir lá na frente. Com certeza, né? É nesse processo que a criança vai construir toda a musculatura que ela precisa depois para se estabilizar em determinada postura, né? Então, as pessoas não têm muita ideia desses impactos, da dimensão, né? Da dimensão, das alterações posturais que vão surgir lá na frente, né? Aquela criança que não consegue sentar, né? E se concentrar, por exemplo. Exatamente. Então, por exemplo, todo esse processo que eu estava explicando para você, da criança de prono até ela ir para sentado, depois ela começa a se arrastar, vem o pivoteio, até a fase de engatinhar, isso vai trazendo para ela toda a sincronização, tanto de cintura pélvica quanto escapular, quanto de todo o trabalho da musculatura posterior, de glúteos, né? Da musculatura ali de perna. Então, toda a musculatura estabilizadora dela vai estar sendo desenvolvida nessa fase da vida. Sim. Aí depois essa criança não consegue, às vezes, por exemplo, permanecer muito tempo sentada, ou ela não tem uma postura muito adequada porque ela não tem uma musculatura estabilizadora, né? E aí já passou. E muitas vezes a criança pode ter até um diagnóstico errado, né? A criança não consegue se concentrar, a criança tem TDAH porque ela não senta. Não senta, muitas fica vezes, levantando toda hora, a hora que vai para a fase escolar. Desastrada, derruba tudo. Hoje, a gente tem muitas crianças com alterações motoras muito graves, né? De coordenação motora, alterações sensoriais, né? É claro que a gente tem aí a questão do diagnóstico do autismo, que também entra nessas características, mas muitas crianças têm alterações sensoriais porque elas pularam essas etapas, porque elas não vivenciaram essas etapas de uma maneira adequada, né? Então, olha a importância novamente. A gente fala assim, vamos procurar a físio ou a TO ou a fono quando tiver com a dificuldade da introdução alimentar. Só que essa dificuldade da introdução alimentar, ela vai começar lá de pequenininho, né? Sim. Então, quando a gente procura, só quando a gente vê a dificuldade, a gente já perdeu uma janela ali de estímulo que é riquíssima para a criança, né? A formação do arco plantar, por exemplo, né? Hoje a gente vê muitas crianças com pezinho chato, né?
Pisando pra dentro. Pisando para dentro. Muitas crianças pulam aquela fase que ela tá de barriguinha para baixo, que ela vai arrastando, onde ela encosta o pé e ela começa ali a arrastar os pezinhos para trás, né? Isso é o início ali da estimulação da musculatura dos pés, né? Lógico que não é ali exatamente que vai começar a formação do arco, né? Depois a gente vai ter as posturas em pés, mas é o primeiro contato. E muitas crianças nem têm esse primeiro contato. Sim. Elas ficaram tanto nas posturas extensoras que a hora que ela vai de barriga para baixo, ela fica aquela canoinha, ela não coloca o pé ali no chão, ela não faz o arrastar, ela não engatinha, porque daí a família já coloca em pé. Sim. E ainda fica puxando o bracinho assim, né? Pra cima, ou seja, leva o centro de massa da criança lá pra cima, e toda essa construção a criança vai perdendo. E assim, né? é engraçado, né, de uma forma, entre aspas, falar, mas os pais se preocupam tanto com o desenvolvimento que acabam por falta, às vezes, de conhecimento. Sim. Fazendo, né, esse caminho de uma forma errada. E aí eu vejo muito que a criança chega lá com seu 1, 2 anos, onde ela já começa a andar, e aí eles começam a olhar, nossa, mas ela tá com a perninha torta, nossa, mas tá pisando pra dentro, nossa, já preciso procurar um ortopedista então, porque tem alguma coisa errada. Exatamente. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento, né, Sim. que existe uma janela de oportunidades, e que é importante que nessa janela de oportunidades a criança tenha ferramentas para o desenvolvimento. E que pular etapas não é o melhor caminho, não é o melhor, né? Caminho. E que não tá tudo bem, tudo bem se a criança não sentar. Não tá tudo bem. Porque o sentar é importante, que vai demonstrar força, equilíbrio, e que isso vai prejudicar uma fase futura. Sim, né? Sim. Por exemplo, tem adultos que, a hora que eu vejo que é muito estabanado, eu já penso, não deve ter engatinhado. Porque o engatinhar, a criança precisa olhar para frente, precisa Sim. ter uma noção de espaço, precisa entender onde ela está indo. Precisa calcular, precisa fazer cálculos, justamente, né? Isso é importante. E nesse momento onde ela é encorajada e em busca ali dos objetos, onde ela está numa postura mais dinâmica, aspectos até psicológicos da criança são trabalhados, né? Sim. Então, dependendo de como você interage ali com a criança, você pode encorajar ou você pode amedrontar. Você pode ter uma criança que é mais, que vai se arriscar mais, ou uma criança que vai se arriscar menos, né? Tá. Então, ali você também está ajudando ela a construir outras coisas, né? Resolução de problemas, né? Sim. Se a criança ali, ela tá deitada, ela começa a chorar, ela não sabe ir para a postura sentada, ou ela tá de gato, ela cai, ela não sabe sair dali, e ela chora, e você simplesmente pega ela e... Você não está ensinando como ela resolver e a maioria essas situações. Isso. A maioria faz isso. Ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento. Exato. E existe um impacto não só motor, né? Existe um impacto comportamental, existe um impacto emocional sobre essa criança quando a gente olha para determinadas situações. Então, né? Por exemplo, na prática disso, eu tenho um bebê, por exemplo, de 6, 7 meses, que a mãe coloca lá no tapete de atividades e que eu quero a mãe quer que ele fique naquela posição de barriguinha para baixo para tentar lá me engatinhar. E o bebê começa a chorar, começa a ficar nervoso. O que a mãe tem que fazer? Então, aí é onde eu falo a importância da gente avaliar o porquê que ele tá ficando nervoso. Será que ele tá ficando nervoso porque ele não tem ferramentas ali para sair daquela postura? Então, se é por isso, a gente vai ajudar ele a construir essa ferramenta. O que ele não tá conseguindo fazer? Ele não tá conseguindo rolar? Ele não tá conseguindo ir pro sentado? Né? Então, a gente não vai pegar esse bebê e simplesmente sentar. A gente vai auxiliar esse bebê a construir esse movimento, tá? E aí a gente vai trabalhando também esses aspectos emocionais. E isso é bacana porque interfere até como esse bebê vai reagir e como ele vai aprender os seus limites, né? Será que ele vai aprender que toda vez que ele tá com uma dificuldade, ele tem que chorar muito para alguém vir solucionar o problema para ele, ou ele vai conseguir resolver esse problema? Legal. Né? Então, tem muitos aspectos envolvidos nisso, né? Não só a questão motora. Tá. E aquele bebê que dá ré, é normal? É normal, tem uma fase que eles fazem isso também. Mas também precisa avaliar. Por que ele tá dando ré? Será que é a única ferramenta que ele tem, que ele conseguiu construir? Será que ele tá com um reflexo que ainda não foi integrado? Né? O que ele tem que ele tá fazendo? Ou não, simplesmente ele tá explorando ali uma postura para vivenciar, para ver como é. Então, isso pode ser normal, como pode não ser.
né? Tá. Então, de novo, é necessário um olhar individualizado, para que a gente possa dar uma solução para aquele bebê. Então, é importante, assim, de tudo, entender que nessa janela de oportunidades é sempre bacana e importante que o fisioterapeuta tenha essa avaliação integral da criança desde o início da vida, podendo, inclusive, utilizar esses gráficos, que é o Alberta, que é essa classificação, para avaliar o desenvolvimento e as necessidades de repente, um tratamento ou até uma ajuda ali com ferramentas para a criança desenvolver um movimento. É isso. É isso. E o tratamento, ele é muito gostoso, né? Porque o tratamento, ele é centrado ali na família. A criança não vai chegar ali e vai só fazer um tratamento. Não, a gente vai ensinar esse pai, essa mãe, como brincar com esse bebê, como ajudar esse bebê. E uma coisa que eu falo sempre para os pais, que eu vejo que isso é algo que dificulta muito o aprendizado dos bebês. De novo, essa questão da internet interferindo, né? Eu sempre falo para os pais quando a gente começa um tratamento, olha, a gente vai brincar com o seu bebê à medida do interesse dele. Então, uma coisa que a gente precisa considerar é o que é interesse do bebê. Quando ele olha para os brinquedos, para onde ele vai? Onde ele tá querendo se mover? Porque quando a gente aprende, eu aprendo, não existe relação, vamos fazer tantos exercícios, você vai sair de lá com uma listinha assim, assim, assim. Não, porque daí você vai chegar em casa, você vai querer fazer a todo custo. Algo muito mecânico, não Algo muito mecânico, e não é isso. A gente vai ensinar para essa família a olhar para esse bebê, ver como ela pode ajudar e deixar ele mostrar o seu interesse, e a partir do seu interesse a gente vai intervir. Porque existe um dado importante, que o movimento, quando ele é brincado, quando ele é prazeroso, o bebê memoriza esse movimento muito mais rápido, né? Tem uma pesquisa feita pela Karen Purvis, que ela viu que 400 repetições são necessárias para um novo aprendizado, para uma nova sinapse ali para o aprendizado do movimento. Do bebê? Do bebê. Ou qualquer movimento, tá? E aí, quando a gente faz isso brincando, 10 a 20 repetições são suficientes para esse bebê. Eu já vi uma aprender. É igual como, por exemplo, o bebê não engatinha. Se a mãe vai e engatinha com ele aprende mais fácil. Pode ser uma estratégia. Né? Ou, de repente, ele aprende a descer da escadinha. Tem que virar de bumbum. E se você faz o movimento com ele, talvez ele consiga entender melhor e de uma forma mais segura. É por isso que a gente precisa buscar o interesse desse bebê. Não é pegar esse bebê, eu vou pôr ele de 4 agora e ele vai engatinhar a todo custo. Porque daí ele vai chorar, ele vai ficar incomodado, ele vai se sentir inseguro, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele faça algo que seja prazeroso ali. Então, o que eu preciso fazer para ajudar ele nessa construção? Então, as terapias, elas são brincando com o bebê, né? E ajudando essa família a entender esse raciocínio, esse caminho de construção. Que bacana. É lindo seu trabalho, de parabéns. Obrigada. Queria que todo profissional, como eu, tivesse a oportunidade de poder trabalhar com a fisioterapia infantil dessa forma, né? Integrativa e criando essa janela de oportunidades aí. Muito lindo, parabéns. Obrigada. E é um desafio, assim, porque isso é algo muito novo. Né? É algo muito novo. Então, as famílias que têm o privilégio de ter esse acompanhamento, com certeza vão sentir um impacto futuro, né? Para o seu bebê, para o desenvolvimento do seu filho. As famílias geralmente começam a se preocupar quando estão ali na fase escolar, né? Investir em cursos, em escola boa e em atividades, mas às vezes não fazem um investimento nesse primeiro ano de vida. E a gente sabe que é nesses 2 primeiros anos aí de vida onde está, né, ali a neuroplasticidade, né, acontecendo a todo vapor. Antes da primeira poda neuronal. Muito neuronal. Importante. Hoje, vamos falar um pouquinho da parte respiratória. Sim. Porque, assim, os meus encaminhamentos, inclusive, para você, né? Lota e chove da parte respiratória e o inverno tá chegando. Tá chegando. E aí, com ele também, as gripes e os resfriados começam a vir de uma forma muito intensa, né? E explica pra gente um pouquinho qual a importância da fisioterapia respiratória quando uma criança tem alguma comorbidade nesse sentido. Assim, eu falo que a fisioterapia, ela ajuda muito nas complicações, né? Então, se a gente tem um quadro, principalmente quando esse bebê é muito pequenininho,
que a gente tem ali os canais, né, a árvore borônquica ali ainda muito com calibre muito pequenininho, qualquer quantidade de secreção que esteja ali, né, já vai ser algo muito grande, muito relevante para esse bebê. Então, esse bebê rapidamente pode ter um desconforto respiratório, pode ter uma complicação desse quadro, né? E a fisioterapia, ela vai ajudar muito, tanto na remoção dessa secreção, né, quanto em técnicas que vão ajudar nesse conforto respiratório, né, intervir nessa biomecânica respiratória. E hoje a gente vê muitas alterações, né? A gente tem crianças com quadros muito repetitivos, quadros respiratórios muito repetitivos. E aí elas vão assumindo até um padrão respiratório diferente, né? Elas vão construindo uma biomecânica respiratória que fica, às vezes, muito com o uso de musculatura acessória, né? Não trabalha muito bem o diafragma. E aí, a qualquer resfriadinho que essa criança pega, ela não tem recursos ali para expelir essa secreção, né? Ou para trabalhar essa musculatura. Então, a fisioterapia respiratória, ela ajuda muito a esse quadro não piorar, a nós não termos internações com essa criança, né? A gente ajudar essa criança a respirar melhor. E, inclusive, quando ela tiver um novo quadro, esse novo quadro não ser tão grave. É claro que a gente tem outros fatores aí, né? Clínicos que interferem. Mas se essa criança tem uma musculatura mais preparada, se ela tem um pulmão mais preparado, a gente vai ter uma resposta melhor no próximo quadro. Sim. Né? Então, é muito importante. Fora que, assim, você sabe, porque a gente trabalha muito em conjunto, sim, você começando ali logo do início, você evita, às vezes, uma série de medicação, né? Para ser usada. Porque melhora a evolução, porque melhora a evolução, a evolução é muito mais rápido, o bebê lida muito melhor com isso, né? E a gente consegue evitar aí uso de medicação, enfim, uma série... E até mesmo algumas internações, até né? mesmo nós já algumas evitamos internações. Pois é. Isso é muito importante. Isso mesmo. É muito gratificante, né? Porque a gente não pode esquecer que quando um bebê vai para uma internação, ele vai ter impactos ali, principalmente no seu sistema sensorial, né? Você imagina... Imunológico. Você imagina esse bebê ficar ali, né? Com equipamentos e funcionado ali, uma série além de riscos, né? O quanto isso é agressivo para o bebê, o quanto isso é estressante para o bebê. Sim. Então, evitar isso é algo muito importante, né? Muito importante. Então, a fisioterapia respiratória, gente, é algo que é para ser muito utilizado. Obviamente, de uma forma mais intensa durante os quadros inflamatórios, né, agudos, sim, seja um resfriado, uma bronquiolite ou até mesmo uma gripe. E o bebê, ele não tem uma complacência pulmonar, né? Ele não, sim, consegue expandir o pulmão igual nós adultos, ele não consegue expectorar, colocar para fora. Então, o fisioterapeuta, ele ajuda a mobilizar uma maior parte dessas secreções que estão ali paradas, obstruindo, seja, sim, o brônquio ou até mesmo o alvéolo. Sim. E aí, dessa forma, evitam complicações ou reduz o tempo da doença. Que também, a minha experiência pessoal dos pacientes que têm algum quadro agudo, quando fazem a fisioterapia, aqueles que não fazem, são totalmente diferentes. Totalmente os desfechos e a evolução. E hoje a gente tem uma melhora muito grande nos recursos a serem utilizados pela fisioterapia, né? Algum tempo atrás, a gente não tinha muitos estudos na área de pediatria para essa parte, sim, da fisioterapia respiratória, né? Então, ficava muito dentro de hospital, né? Ficava muito dentro de hospital e utilizavam-se técnicas que hoje a gente já sabe que foram abolidas, como a tapotagem, por exemplo. Que, né, todo mundo acha que vai fazer. Que todo mundo acha que é o que vai fazer, né? E você falou um ponto importante, que é a questão da complacência. A própria descrição da técnica da tapotagem, ele precisa de um pulmão rígido para ela ser eficaz. E o bebê tem essa complacência, então ela é ineficaz. Por outro lado, a gente tem uma série de técnicas novas que tem hoje de uso de fluxo, né? A gente usa muito variação de fluxo aéreo, a gente usa muito manobras ali para trazer esse equilíbrio tóraco-abdominal. Então, tudo isso ajuda muito na parte respiratória, né? Então, a gente conta hoje com muito mais recursos do que antigamente. Antigamente era tapotagem, né? E muitas crianças passavam pela aspiração. Sim. Né? Então, às vezes, quando fala fisioterapia respiratória, a mãe até acha que esse bebê vai ser aspirado ali para tirar essa secreção, né? Nem sempre.
muito raramente a gente usa isso, porque a gente sabe que é um procedimento, além de ser invasivo, ele vai gerar uma irritação ali na mucosa, que vai predispor a produzir mais muco, né? Então, a gente evita ao máximo. A gente tem outros recursos, outras técnicas para serem utilizadas. É claro que quando necessário, sim, a gente vai utilizar, mas com muito critério, com muito respeito por esse paciente. Sim. Falamos um pouquinho da parte do desenvolvimento motor, cognitivo, e agora da parte respiratória. Foi mais um episódio do Pode Isso Geração com Giovana Budis. Muito obrigada, Gi. Obrigada.